Meu noivo não queria que eu conhecesse seus pais e disse que eles não estariam no casamento. Então, eu secretamente fui visitá-los e fiquei horrorizada com o que encontrei. Deixa um comentário aí embaixo para dizer de onde você é, e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias. Eu nunca estive à procura de um amor quando conheci o Bernardo Rodrigues. Tinha acabado de sair da faculdade, a começar o meu primeiro emprego a sério numa empresa média no centro de Cleveland, ainda a tentar encontrar o meu lugar no mundo corporativo. O Bernardo, uns anos mais velho, trabalhava lá como administrativo, todo organizado e calmo, era tipo o gajo a quem os empregados mais novos recorriam quando estavam estressados. A cena entre nós começou de mansinho, com pequenas ajudas. Ele dava-me umas dicas dos sistemas, ensinava-me os truques, explicava tudo com paciência, sem nunca me tratar como burra. O que começou como uma cena de mestre e aprendiz depressa virou conversas fixes nas pausas para o café, depois passeios longos depois do trabalho, e depois virou outra cena qualquer. Com o tempo, percebi o quanto dávamos um com o outro. O Bernardo não era extravagante nem nada disso. Era calmo, atencioso e até tinha piada quando se soltava. Nós os dois adorávamos músicas que contassem histórias, viagens de carro sem destino certo e aquela cena boa de cozinhar juntos depois de um dia daqueles. Num ano, já estávamos a morar juntos. O nosso apartamento em Cleveland não era grande espiga, mas era acolhedor e cheio de manias nossas, pedir comida fora às sextas à noite, panquecas aos domingos de manhã, e pelo menos uma vez por mês, uma escapadinha de fim de semana para outra cidade do Ohio, ou às vezes até atravessávamos a fronteira para a Pensilvânia. O Bernardo nunca dividia as tarefas domésticas em tuas e minhas. Se chegasse primeiro a casa, fazia o jantar, às vezes até inventava umas receitas novas. Se eu estivesse livre, dobrava a roupa ou planeava a nossa próxima fuga. A nossa vida juntos era tranquila, construída em pequenos gestos de respeito. Os amigos diziam sempre que parecíamos tão à vontade, que a nossa relação era tão natural. Uma cena, no entanto, sempre se destacou: o Bernardo nunca tocava em álcool. Nos encontros, quando a cerveja passava de mão em mão ou o vinho era servido, ele recusava sempre, educadamente. Sou atleta, explicava ele com um sorriso. Faço boxe desde os 7 anos. O meu corpo não lida bem com o álcool. Sinceramente, nem gosto do cheiro. Não era ofensivo, era só um facto, e a maioria das pessoas deixava passar. Eu admirava essa disciplina. Para mim, mostrava autocontrole e compromisso, qualidades que eu valorizava bué. Quando a nossa relação ficou mais séria, falar de casamento tornou-se inevitável. Os meus pais, a Aida e o Lourdes Alves, já sabiam há meses que eu estava mesmo apaixonada pelo Bernardo. Claro que queriam conhecê-lo. Então, num sábado, levei o Bernardo à casa dos meus pais, na zona este de Cleveland. A Aida, super simpática e acolhedora, preparou uma mesa cheia de comida, frango assado, purê de batata, a famosa tarte de maçã dela. O Lourdes, mais reservado mas igualmente simpático, serviu as bebidas e fez espaço na mesa. Trataram o Bernardo não como um convidado, mas quase como família desde o primeiro momento. A conversa fluiu facilmente. O Lourdes perguntou sobre o trabalho do Bernardo, os seus hobbies e a sua visão da vida. O Bernardo, educado e articulado, respondeu sem hesitar. Admitiu que adorava fazer caminhadas, que tinha o hábito de correr de manhã cedo ao longo do Lago Erie, e que preferia noites tranquilas a festas barulhentas. A Aida reparou na forma como ele olhava para mim, com carinho mas firmeza, com uma espécie de calor protetor. No entanto, à medida que a noite avançava, uma pergunta pairava na cabeça da Aida. Entre um pedaço de tarte e outro, ela finalmente perguntou: então, Bernardo, conta-nos um pouco sobre a tua família. A Denise não tem dito muito. Adoraríamos saber mais. O Bernardo congelou por um momento. Foi rápido, tão rápido que a maioria das pessoas nem teria reparado, mas eu reparei. O sorriso dele vacilou, depois voltou, forçado e calmo. Ah, eles estão noutra parte do Ohio, disse ele, descontraidamente. Não há muito para contar, na verdade. Não nos vemos com frequência. Ele mudou de assunto com um charme desarmante, perguntando ao Lourdes sobre o seu trabalho na área da logística, desviando as atenções de si próprio. A Aida trocou um olhar com o marido e depois comigo. Não era bem suspeita, mas curiosidade. Por que é que eu nunca tinha conhecido a família dele? Por que é que, em todo o tempo que tínhamos estado juntos, o Bernardo nunca os tinha mencionado? Eu também reparei.
Pela primeira vez desde que me tinha apaixonado por ele, percebi que havia uma parte da vida do Bernardo sobre a qual eu não sabia quase nada. Não era a falta de detalhes que me perturbava. Era a forma como ele se esquivava, como se houvesse portas que ele se recusava a abrir. A noite terminou bem. O Bernardo agradeceu a Aida pela refeição, apertou a mão do Lourdes com firmeza e ajudou-me com o casaco. Mas enquanto íamos para casa, o calor da noite deu lugar a uma tensão silenciosa. Eu fiquei a olhar pela janela, a pensar nas partes da história do Bernardo que permaneciam escondidas. Ele tinha me dado seu tempo, a sua bondade, o seu amor. No entanto, por trás daquele sorriso calmo, havia um silêncio que parecia estender-se para além dos quilômetros entre Cleveland e a cidade de onde ele vinha, um silêncio que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. O inverno mal tinha ido embora quando as conversas sobre o casamento começaram a encher a casa dos Alves. A Aida adorava imaginar a sua única filha de branco a caminhar pelo corredor ladeado de flores, com todos os convidados de pé a assistir. O Lourdes, sempre prático, fingia não se importar com os detalhes, mas eu apanhei-o a sorrir quando a Aida falava sobre a primeira dança ou o brinde com champanhe. Para os meus pais, um casamento não era apenas uma formalidade. Era uma celebração da família, da tradição e da vida que eles tinham trabalhado tanto para me dar. O Bernardo, no entanto, via as coisas de forma diferente. Numa noite no nosso pequeno apartamento em Cleveland, entre caixas de comida para fora e o zumbido do aquecedor, ele tocou no assunto. Começou ele com cuidado, o que acharias de fazer um casamento pequeno? Só nós, talvez alguns amigos próximos. Algo simples como uma cerimônia no cartório e um jantar depois. Sem limusines, sem salões de banquetes, nada disso. Eu inclinei a cabeça, surpresa. Sempre tinha imaginado algo modesto, mas ainda assim festivo, família reunida, música a tocar, fotografias para emoldurar. Pequeno, claro, disse eu, mas queres dizer sem festa nenhuma? O Bernardo encolheu os ombros, tentando parecer casual. Para que gastar dinheiro a alimentar 100 pessoas que mal conhecemos? Podíamos usar esse dinheiro para uma lua de mel ou talvez uma entrada para uma casa, algo que realmente importa para o nosso futuro. O raciocínio dele fazia sentido, era prático, até romântico à sua maneira. No entanto, quando eu comentei com os meus pais, a Aida ficou chocada e incrédula. Sem festa? De maneira nenhuma. Denise, tu mereces um casamento a sério, estamos à espera deste dia desde que nasceste. Não me importa se tivermos de pagar nós, pagamos. Tu és a nossa filha e deves ter a celebração com que sonhas. O Lourdes apoiou-a com um aceno de cabeça. Não se trata só de ti, querida. Trata-se também da família, de honrar o compromisso que estão a assumir. Eu fiquei no meio deles, dividida. Queria respeitar os desejos do Bernardo, mas também não podia ignorar o brilho nos olhos da minha mãe, a determinação na voz do meu pai. Eles queriam dar-me o tipo de dia que acreditavam que eu merecia, um evento único na vida. No fim de semana seguinte, enquanto eu e o Bernardo dobrávamos a roupa, tentei novamente. Os meus pais querem mesmo um casamento maior, disse eu suavemente. Até se oferecem para pagar. É importante para eles. As mãos do Bernardo pararam, uma t-shirt a meio da dobragem. Ele pousou-a e depois expirou. Denise, os meus pais não vão estar lá. As palavras caíram como uma bomba. Eu pisquei os olhos, assustada. Como assim? Tu nem sequer lhes disseste a data ainda. Não preciso, disse ele, virando-se. Eles não vão vir. É assim que é. Mas, Bernardo, insisti eu, este também é o teu casamento. Não queres a tua família lá? A tua mãe, o teu pai, ninguém? Ele abanou a cabeça, com o maxilar tenso. Não é possível. Eles estão ocupados. Deixa estar. A explicação era fraca, quase vazia. Senti a frustração a subir no meu peito. Não era que os pais dele não pudessem vir, a vida tem obstáculos e toda a gente percebe isso. Era a forma como ele encerrava a conversa, recusando-se a dar sequer o mais pequeno detalhe, como se o próprio assunto fosse proibido. Tentei sorrir, deixar passar, mas mais tarde naquela noite, deitada acordada ao lado dele, não consegui. O Bernardo tinha me dado todos os motivos para confiar nele. No entanto, este silêncio atormentava-me. Os casamentos são sobre união, duas famílias a juntarem-se, não apenas duas pessoas a assinarem papéis. Por que é que ele estava tão determinado em manter o lado dele nas sombras?
Eu disse a mim mesma para não insistir, ele abrir-se-ia quando estivesse pronto. Ainda assim, com o passar dos dias, as perguntas permaneciam. Por que é que eu nunca tinha conhecido a família dele? Por que é que ele nunca lhes telefonava, nunca mencionava os seus nomes? O que é que ele estava a esconder por trás daquele rosto calmo e sereno? As dúvidas eram silenciosas no início, fáceis de afogar no ritmo da vida cotidiana. Mas como a água que se infiltra pelas fendas de uma parede, elas continuavam a voltar, suaves mas insistentes. Pela primeira vez desde que tínhamos ido morar juntos, eu questionava-me se conhecia verdadeiramente o homem com quem planeava casar. A ideia tinha vindo a fervilhar na minha cabeça desde aquela noite em que o Bernardo, com os olhos desviados, insistiu que os pais não iriam ao casamento. Ele não me tinha dado uma razão, apenas uma parede de silêncio. Quanto mais ele se recusava a explicar, mais a minha curiosidade ardia. Uma semana depois, o Bernardo mencionou que tinha de ir numa pequena viagem de negócios. Não era invulgar, o trabalho dele ocasionalmente enviava-o para outras cidades do Ohio para trabalho administrativo. Ele perguntou se eu queria ir com ele, mas eu abanei a cabeça, dizendo que tinha relatórios para terminar e pouca vontade de andar sozinha enquanto ele estava em reuniões. O Bernardo aceitou a minha resposta facilmente, beijou-me na testa na manhã seguinte e partiu antes do amanhecer com uma pequena mala de viagem. Eu observei o táxi afastar-se do nosso prédio, com o coração a bater forte no meu peito. Já tinha tomado a minha decisão. Naquela noite, enquanto arrumava o apartamento, encontrei a confirmação que procurava. Dentro do porta-luvas do carro do Bernardo, onde ele por vezes deixava papéis de seguros e correio antigo, havia um envelope dobrado endereçado a Helena Rodrigues em Youngstown. Eu fiquei a olhar para o nome. Lembrei-me do Bernardo ter dito uma vez o primeiro nome da mãe rapidamente, como por acidente, Helena, tinha de ser ela. Segurei o envelope durante muito tempo, a debater-me. Parecia uma invasão, como cruzar uma linha que tinha prometido a mim mesma nunca cruzar. Mas lá estava, o endereço que ele tinha escondido, a ligação à família sobre a qual se recusava a falar. Meti o papel na minha mala. De manhã, preparei uma mala pequena e disse aos meus pais que ia tratar de uns assuntos fora de Cleveland. Depois entrei no carro e meti o GPS para Youngstown. A autoestrada estendia-se longa e reta à minha frente, o sol de inverno pálido e frio contra o para-brisas. À medida que os quilômetros passavam, a paisagem mudava do burburinho dos subúrbios de Cleveland para os arredores mais calmos e acinzentados do chamado Cinturão da Ferrugem do Ohio. Armazéns vazios com janelas partidas surgiam ao longo da estrada. Antigas fábricas, que antes eram o coração da produção de aço, agora estavam abandonadas, com as chaminés a apontar como dedos irregulares para o céu. Mais perto de Youngstown, a decadência era impossível de ignorar. Filas de casas caíam umas sobre as outras, varandas a desmoronar, janelas tapadas com tábuas. Algumas ruas pareciam ter perdido a vida há anos, deixando apenas cascas para trás. Uma loja de bebidas estava numa esquina, com o letreiro de neon a zumbir fracamente, mesmo à luz do dia. Em frente, um restaurante meio fechado inclinava-se sob um toldo desbotado. Apertei o volante com mais força. Eu tinha crescido num bairro estável de classe média, onde os relvados eram aparados e os vizinhos acenavam uns aos outros nas entradas das garagens. Ali, o silêncio pairava pesado no ar, interrompido apenas pelo ladrar ocasional de um cão vadio ou pelo som da música a sair de um carro que passava. O meu GPS indicou-me para sair da estrada principal e entrar numa rua residencial estreita. Buracos alinhados no asfalto rachado, pátios cobertos de vegetação e vedações a lascar e a desmoronar. Em frente a uma casa, uma carrinha enferrujada estava assente em blocos, sem pneus. A roupa batia seca numa corda, embora o tecido estivesse tão gasto que era quase incolor. Abrandei, com o coração a bater forte. Este era o mundo que o Bernardo tinha deixado para trás, o mundo que ele nunca tinha querido que eu visse. Pensei na recusa dele em beber, na forma como evitava falar da família, na insistência de que os pais não viriam ao casamento. Nesta paisagem, o silêncio dele começava a fazer sentido. Estacionei o carro perto de uma loja de esquina com um telhado a cair e um letreiro pintado à mão. Por um momento, fiquei ali sentada, a olhar para o endereço no papel, sem ter a certeza se teria coragem de bater a porta quando a encontrasse. O meu estômago embrulhou-se com a culpa. Eu amava o Bernardo, confiava nele, mas não podia construir um casamento em cima de sombras. Respirando fundo, voltei a ligar o motor, e conduzi mais para dentro do bairro.
Cada curva parecia levar-me mais para o abandono, como se o tempo se tivesse esquecido desta parte do rio. As casas inclinavam-se como velhos cansados. O triciclo de uma criança, enferrujado e partido, estava tombado num pátio cheio de ervas daninhas. Em algum lugar à distância, um cão uivava longo e triste. Quanto mais me aproximava do endereço, mais sentia o peso do que estava prestes a descobrir. Isto já não era sobre curiosidade, era sobre a verdade. A verdade por trás do homem que eu amava, a verdade que ele tinha medo ou vergonha de partilhar. Finalmente, vi o número pintado torto numa caixa de correio rachada, Rodrigues. O meu peito apertou, encostei o carro ao passeio e desliguei a ignição. Durante um longo momento, não me mexi. A casa à minha frente caía sob o seu próprio peso, a varanda cheia de latas de cerveja, as cortinas amareladas e rígidas. Fechei os olhos, inspirei uma vez e depois abri a porta do carro. O ar frio mordeu as minhas bochechas quando saí, o som das minhas botas a ranger contra o cascalho demasiado alto na rua vazia. Quaisquer que fossem os segredos que o Bernardo tinha enterrado ali, eu estava prestes a enfrentá-los sozinha. Eu estava em frente à casa degradada, o número na caixa de correio mal legível por baixo de camadas de ferrugem e tinta a descascar. A minha respiração embaciou o ar frio enquanto subia os degraus da varanda a ranger. O cheiro atingiu-me primeiro, cerveja velha, licor azedo e algo ácido que se agarrava às tábuas. Por um momento, quase voltei para trás. Bati à porta. No início, não houve resposta, apenas o zumbido abafado de uma televisão vindo de algum lugar de dentro. Tentei novamente, mais alto desta vez. Uma voz latiu de dentro, baixa e irritável. A porta abriu-se ligeiramente para revelar uma mulher que parecia mais velha do que os seus anos. O cabelo de Helena Rodrigues estava emaranhado, o rosto manchado e cansado, os olhos vermelhos. Um roupão desbotado pendia dos seus ombros magros, manchado com comida e licor. Ela apertou os olhos para mim com desconfiança, agarrando-se ao batente da porta como para se equilibrar. O quê? Se são da companhia elétrica, já vos disse que não tenho. Podem desligar isso. Vejam se me importo. Sem TV, sem frigorífico, não interessa. As suas palavras saíram ligeiramente arrastadas, com uma garrafa de vodka barata a pender de uma das mãos. Congelei, com o coração a disparar. Estou à procura de Helena Rodrigues, disse eu com cuidado. Encontraste-a. O olhar de Helena intensificou-se, examinando-me da cabeça aos pés. O roupão mexeu-se quando ela cruzou os braços. Quem és tu e o que é que queres? Abri a boca para responder, mas antes que pudesse, uma voz jovem soou vinda de mais dentro. Mãe, deixa-a em paz. Ela não é da companhia elétrica. Uma rapariga apareceu no corredor, uma figura magra, talvez com 12 anos, com cabelo loiro escuro puxado para trás num rabo de cavalo desarrumado. Os olhos dela eram surpreendentemente verdes, penetrantes e inabaláveis. Ela carregava-se com uma atitude desafiadora que parecia demasiado velha para sua idade. Volta para o teu quarto, Elsa, ralhou Helena, com as palavras carregadas de amargura. Mas Elsa não se mexeu. Em vez disso, endireitou os ombros e olhou furiosamente para a mãe. Tu vais tentar tirar-lhe o dinheiro como sempre fazes. Cala-te. Helena avançou para ela, cambaleando nos pés, com a garrafa de vodka a salpicar. Elsa recuou um passo, com a voz a subir. Vendeste o meu casaco por bebida. Vendeste as botas novas que o Bernardo me comprou. Vendias o telefone também, se eu deixasse. É por isso que ele já não vem cá. As palavras pairaram pesadas no ar. Senti o meu estômago cair. O nome do Bernardo dito com tanta raiva, tanta dor crua. O rosto de Helena torceu-se, partes iguais de vergonha e raiva. Não fales do teu irmão como se o conhecesses. Tu não sabes o que ele tem feito por esta família. Tu não sabes o que eu tive de fazer. As mãos de Elsa fecharam-se ao lado do corpo, com o pequeno peito a subir e a descer com respirações rápidas e superficiais. Tu não tens feito nada além de beber. O Diniz foi-se embora, e o Bernardo odeia este lugar por tua causa. E quando eu crescer, também me vou embora. A voz dela rachou, mas os olhos não vacilaram. Eu estava parada congelada à porta, com a mente a girar. Tinha vindo à procura de respostas, e ali estavam elas, feias, cruas, a serem cuspidas à minha frente. Helena virou-se para mim, lembrando-se de repente da estranha na sua varanda. A sua expressão endureceu. Tu, quem quer que sejas, não pertences aqui.
Sai da minha propriedade. O meu pulso latejava nos meus ouvidos, uma parte de mim queria obedecer, voltar a correr para a segurança do meu carro e esquecer que alguma vez tinha vindo. Mas depois olhei para Elsa, para aqueles olhos verdes ferozes cheios de uma mistura de coragem e desespero. O olhar da rapariga demorou-se em mim, silenciosamente implorando, embora os seus lábios não dissessem nada. Desculpa, sussurrei eu, recuando para a varanda. Não queria incomodar. Helena bateu a porta, o som a reverberar pelas paredes frágeis. O silêncio seguiu-se, pesado e sufocante. Fiquei ali parada por mais um momento, com a minha respiração visível à luz que desaparecia, com o meu coração a bater como se pudesse libertar-se do meu peito. Através das cortinas finas de uma janela rachada, vislumbrei a Elsa recuar pelo corredor, com os ombros tensos, o seu pequeno corpo curvado contra o caos que enchia a casa. Eu sabia uma coisa com certeza, o que quer que o Bernardo tivesse tentado enterrar, o silêncio que ele tinha construído entre o seu passado e o seu presente, era real, e era mais escuro do que eu tinha imaginado. A porta mal tinha batido quando a Elsa fugiu pela lateral da casa, com as sapatilhas a bater contra o passeio rachado. Fiquei parada por um momento. Depois o instinto puxou-me para frente. Eu não podia deixar a rapariga sozinha, não depois do que tinha acabado de testemunhar. Elsa, espera, chamei eu, com a minha voz a falhar no ar frio da tarde. A rapariga não abrandou. Ela correu pela rua, esgueirando-se entre duas casas inclinadas, com o seu pequeno corpo a mover-se com uma velocidade surpreendente. Apressei-me atrás dela, com as minhas botas a ranger sobre o cascalho e o vidro partido. O meu coração disparou, não apenas por causa da perseguição, mas pela sensação persistente de que se eu deixasse a Elsa desaparecer agora, talvez nunca encontrasse a verdade que o Bernardo tinha passado a vida a esconder. Depois de várias quadras, a estrada abriu-se para uma clareira. Uma antiga loja de conveniência estava numa esquina, com o seu letreiro desbotado e as suas janelas sujas. Para além dela, um caminho de terra estreito serpenteava em direção a uma extensão de água a brilhar fracamente ao sol pálido. Avistei a Elsa dirigir-se nessa direção, com os ombros rígidos, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Entrei primeiro na loja, com a campainha sobre a porta a dar um tinido fraco. Lá dentro, o ar estava viciado, forrado com prateleiras de sopa enlatada, caixas de cereais empoeiradas e uma geleira a zumbir com refrigerantes e cerveja barata. Peguei num pacote de bolachas, num pau de carne seca, e em alguns chupa-chupas embrulhados em cores vivas num frasco junto ao balcão. O caixa, um homem mais velho com olhos cansados, passou as minhas compras sem comentar. Quando voltei a sair, a Elsa estava à espera na extremidade do caminho, de braços cruzados. Os olhos dela, aqueles olhos verdes penetrantes, estreitaram-se. Por que é que me estás a seguir? Estendi o saco. Pensei que podias querer comer alguma coisa. É só isso. Por um momento, a Elsa não se mexeu. Depois, com um encolher de ombros que tentou parecer descuidado, mas carregava o peso do esgotamento, virou-se em direção ao lago. Está bem, mas eu não vou voltar para casa agora. Seguia pelo caminho. Levava a um pequeno lago, rodeado por árvores nuas e pedras espalhadas. A água estava calma, a refletir o céu deslavado. A Elsa sentou-se num tronco caído perto da margem, puxando os joelhos para o peito. Sentei-me a poucos metros de distância, abrindo o saco e colocando os aperitivos entre nós. Aqui, disse eu suavemente. Pega no que quiseres. A Elsa olhou para as bolachas e depois pegou numa. Mordeu-a, mastigando lentamente, com o rosto ilegível. Depois de um momento, pegou também num chupa-chupa, rodando o pau entre os dedos. O silêncio estendeu-se entre nós, interrompido apenas pelo leve bater da água contra a margem. Não apressei as coisas. Sabia que não devia insistir. Finalmente, a Elsa falou. A sua voz estava mais calma agora, despojada da atitude desafiadora que tinha mostrado a mãe. Tu não és daqui, consigo perceber. Por que é que vieste? Hesitei. A verdade pressionava contra o meu peito. Eu conheço teu irmão, Bernardo. Ao som do nome dele, a cabeça de Elsa ergueu-se rapidamente. Os olhos dela regalaram-se, depois estreitaram-se com suspeita. Estás a mentir. Não estou, disse eu rapidamente. Estou noiva dele. Nós vamos casar em breve. Durante um longo momento, a Elsa ficou apenas a olhar. Depois, lentamente, os seus ombros caíram. Então é por isso que ele apareceu. Ela olhou para a água, com a voz a endurecer. Ele não fala de nós, pois não. Abanei a cabeça suavemente. Não, nunca falou.
Foi por isso que vim, eu queria entender. A Elsa soltou uma risada amarga, daquelas que não tem nada de engraçado. Claro que não. Por que havia de falar? Este lugar, a minha mãe. Não é nada que ele queira que tu vejas. Eu fiquei quieta, deixando as palavras da rapariga virem por si mesmas. A Elsa começou a tirar pedaços do papel do chupa-chupa e depois começou a falar, com a voz baixa mas firme. O Bernardo costumava vir muito à casa quando o Diniz ainda era vivo. Ele tentava ajudar, tentava cuidar das coisas, mas a mãe estava sempre a beber, a vender o que podia para ter bebida, casacos, sapatos, até o meu material escolar. O Bernardo deixou de trazer coisas porque ela trocava logo por bebida. Ele odiava isto aqui, odiava-a, mas amava-nos, especialmente o Diniz. A garganta dela apertou e ela fez uma pausa. O meu coração apertou-se. Eu conseguia ouvir a verdade a pressionar os limites da voz da Elsa, uma verdade que eu não tinha certeza se estava preparada para suportar. O Diniz era diferente, sussurrou a Elsa. Ele era forte. Protegia-me sempre, até dos namorados da mãe. Mas uma noite, um deles veio atrás dela com uma faca. O Diniz meteu-se no meio. Ela parou, a olhar para o lago como se a água pudesse engolir a memória. Ele não resistiu. O meu peito doía. Eu queria estender a mão para pôr a mão no ombro da Elsa, mas não o fiz. A rapariga não estava a pedir conforto. Ela estava a contar-me a sua história porque mais ninguém o faria. É por isso que o Bernardo não volta, disse a Elsa finalmente, virando aqueles olhos verdes para mim. Ele culpa-se. Ele acha que se tivesse estado aqui, o Diniz ainda estaria vivo, mas ele não o conseguiu salvar. Ele não conseguiu salvar nenhum de nós. O vento ondulou sobre o lago, trazendo um cheiro amargo de fumo de algum lugar à distância. Eu engoli em seco. Naquele momento, eu entendi por que é que o Bernardo nunca bebia, por que é que ele nunca mencionava sua família, por que é que ele se fechava sempre que eu perguntava. O silêncio dele não era orgulho ou secretismo, era luto. E sentada ao lado da Elsa, eu sabia que a verdade que tinha descoberto era apenas o começo. O vento do lago trazia um frio úmido, e eu apertei mais o casaco, mas não me mexi. A Elsa estava sentada encolhida no tronco, com os cotovelos nos joelhos, a olhar para a água como se as histórias presas dentro dela só saíssem se ela mantivesse os olhos fixos em algo estável. Nós éramos 4, começou a Elsa, com a voz plana mas cheia de uma amargura demasiado velha para uma criança de 12 anos. A minha irmã mais velha é a Lara. Ela casou-se antes de terminar o liceu. Ela tem filhos agora, uns quantos, talvez mais, nós não a vemos muito. Depois está o Bernardo. Depois o Diniz. Ele era só 1 ano mais novo que o Bernardo. E depois eu, a minha respiração prendeu-se. Eu conseguia imaginar o Bernardo como um irmão mais velho, protetor e firme, mas o Diniz, o nome dele pairava no ar como um fantasma. A Lara sempre foi meio problemática, continuou a Elsa. Ela casou-se com um gajo que bebe quase tanto como a mãe. Às vezes eles discutem, às vezes fazem as pazes, às vezes a polícia aparece. Os serviços sociais apareceram uma vez, quase levaram os filhos dela. Ela endireitou-se só o tempo suficiente para os manter, mas nunca muda realmente. É assim que as coisas são com ela. Ela puxou um fio das suas calças de ganga e depois arrancou. O Bernardo foi-se embora assim que pôde. Ele foi para uma faculdade comunitária em Cleveland, começou a trabalhar, tentou construir uma vida para si. Ele voltava nos fins de semana, trazia-nos comida ou roupa. Ele sempre se preocupou comigo e com o Diniz. Ele gritava com a mãe, tentava fazer-la parar de beber, mas nunca resultava. Ela esperava que ele se fosse embora e depois começava outra vez. Eu engoli em seco, tentando manter a minha expressão neutra, embora o meu estômago estivesse a contorcer-se. O Diniz era diferente, sussurrou a Elsa. Ele ficou. Ele tentou manter as coisas juntas, especialmente quando o Bernardo estava fora. Ele protegia-me, até da mãe. E ele acreditava mesmo que podia salvar-la. A voz dela rachou. Eu esperei, deixando o silêncio ocupar o espaço. Um inverno, há uns anos, a mãe estava com este gajo, disse a Elsa finalmente. O nome dele era Tony. Ele era mau, sempre bêbado, sempre zangado. Uma noite, ele veio atrás dela com uma faca. Eu nem sei por que é que eles estavam a discutir, provavelmente alguma coisa estúpida. O Diniz meteu-se no meio. Ele tentou meter-se entre eles, tentou parar o Tony. Ele foi esfaqueado antes que alguém pudesse fazer alguma coisa. As palavras atingiram-me como um golpe.
Eu tapei a boca, horrorizada. Quando a ambulância chegou, já era tarde demais, continuou a Elsa, com a voz mal acima de um sussurro. O Diniz morreu a sangrar no chão. O Bernardo não estava aqui naquele fim de semana, ele não conseguiu voltar por causa de uma tempestade de neve. Ele disse mais tarde que se ele tivesse estado aqui, o Diniz não teria morrido. Ele gritou com a mãe no funeral, disse-lhe que ela o tinha matado, e talvez tenha sido verdade. Se ela não tivesse deixado o Tony entrar nas nossas vidas, o Diniz ainda estaria vivo. Eu pisquei para trás as lágrimas, com a garganta apertada. Eu quase conseguia ver a sala de estar apertada, os gritos, o brilho de uma faca, o Diniz a desmoronar enquanto a sua irmã mais nova assistia. O Bernardo nunca mais voltou depois disso, disse a Elsa. Não realmente. Ele apareceu uma última vez para embalar as suas coisas e para garantir que eu tinha o que precisava. Ele deu-me um cartão, abriu uma conta bancária para mim, punha dinheiro sempre que podia, mas ele não voltava a entrar na casa. Ele disse à mãe que se ela trouxesse outro homem para perto, ele chamaria a polícia e mandava-o prender. E eu acreditei nele. Toda a gente acreditou. As pessoas por aqui já não se metem com o Bernardo. Mas ele continua a não voltar. A Elsa virou-se finalmente para olhar para mim. Os olhos dela estavam úmidos, mas duros, a desafiar-me a negar a sua história. É por isso que ele não bebe. É por isso que ele nunca fala de nós. Ele odeia o álcool, odeia o que ele faz, odeia a ela. E ele culpa-se todos os dias pelo Diniz. O meu peito doía. Eu queria abraçar a rapariga, dizer-lhe que não era culpa do Bernardo, que ninguém podia ter parado uma tempestade ou mudado aquela noite. Mas eu entendi agora por que o Bernardo tinha construído paredes tão grossas à volta do seu passado. Cada gole de licor, cada sombra daquela casa, carregava a memória do sangue no chão e do irmão que ele não conseguiu salvar. Durante muito tempo, nenhuma de nós falou. O lago cintilava sem brilho, o sol a descer mais, lançando o mundo em tons de cinzento. Eu olhei para a água, tentando absorver o peso do que tinha acabado de ouvir. Pensei no homem que eu conhecia, o homem que ria suavemente quando eu queimava as panquecas, que dobrava a roupa sem reclamar, que beijava minha mão ao passar como se fosse a coisa mais natural do mundo. E agora, por baixo de tudo isso, eu via o luto que ele carregava como uma segunda pele. Não era a vergonha que o mantinha em silêncio, era a dor tão profunda que ele não conseguia suportar nomeá-la. Eu fechei os olhos, uma única lágrima escorrer pela minha bochecha. Pela primeira vez, eu entendi completamente por que o Bernardo nunca levantava um copo, nunca se deixava relaxar quando os outros se perdiam na bebida. Para ele, o álcool não era uma indulgência casual. Era a razão pela qual a sua família se tinha desfeito, a razão pela qual o seu irmão estava enterrado no chão, a razão pela qual ele mantinha a Elsa à distância, embora a amasse intensamente. E para mim, a verdade era ao mesmo tempo devastadora e esclarecedora. O silêncio que antes me tinha perturbado agora fazia um sentido de partir o coração. A viagem de volta para Cleveland pareceu mais longa do que a viagem de ida, embora a distância fosse a mesma. A autoestrada estendia-se interminavelmente, mas a minha mente estava mais pesada agora, sobrecarregada com o que tinha aprendido no lago. A voz da Elsa repetia-se na minha cabeça, plana, prática, mas cheia de feridas tão profundas que nunca fechariam completamente. 4 irmãos, uma mãe consumida pelo vício, um irmão enterrado demasiado jovem e o Bernardo apanhado no meio de tudo isso, a carregar uma culpa que nunca foi dele. Apertei mais a minha mão no volante. Durante anos, eu tinha me interrogado sobre o silêncio do Bernardo, a sua recusa em falar da família, a sua rejeição inflexível do álcool. Agora eu entendia. Cada gole de uísque ou cerveja não lhe lembrava apenas o caos de que ele tinha escapado, arrastava-o de volta para a noite em que perdeu o Diniz. A sua abstinência não era apenas disciplina, era sobrevivência. O horizonte da cidade surgiu à vista, os contornos familiares de Cleveland a erguerem-se contra o céu da tarde a desvanecer-se. O meu peito doía com emoções conflituantes. Eu amava o Bernardo mais profundamente do que nunca, sabendo agora a força que ele tinha tido para construir uma nova vida. Mas eu não podia ignorar a rapariga que tinha deixado para trás. A Elsa, com os seus olhos verdes ferozes e a sua coragem frágil, ainda estava presa naquela casa a desmoronar-se, ainda a preparar-se contra o caos que já lhe tinha roubado demasiado. Quando eu finalmente entrei na casa dos meus pais naquela noite, Aida reparou logo na sombra nos olhos da minha filha. O jantar esperava na mesa, frango assado, batatas, os cheiros reconfortantes de uma casa segura e estável, mas eu não conseguia sentir o sabor de nada disso.
Querida, o que é que se passa? Perguntou a Aida suavemente, tocando na minha mão. Hesitei e depois abanei a cabeça. Não é nada que possas resolver, mãe, é que... Estive a pensar no casamento. O Lourdes levantou os olhos do seu prato, curioso. Já mudaste de ideia sobre a grande festa? O tom dele era leve, mas havia uma ponta de surpresa. Eu respirei fundo. Sim, eu não quero casamento grande. Eu não preciso dos salões de banquetes, das limusines ou das flores. O que eu quero é simples, só o Bernardo, eu e as pessoas que mais importam, e isso significa que a Elsa devia estar lá. A sala ficou em silêncio. As sobrancelhas da Aida franziram-se em confusão. A Elsa? Ela é a irmã mais nova dele, expliquei eu, com a voz a tremer ligeiramente. Eu conhecia. Ela merece melhor do que a vida em que está presa. Ela merece ver o irmão a começar de novo, saber que não é esquecida. O Lourdes encostou-se na sua cadeira, cruzando os braços. Denise, nós nem sequer conhecemos esta rapariga. Tens a certeza? Nunca tive mais certeza de nada, interrompi eu, com o tom firme. Olhei para eles, para os rostos familiares dos meus pais cheios de preocupação. Vocês deram-me tudo, estabilidade, segurança, amor. A Elsa não tem nada disso. Se o Bernardo e eu estamos a começar uma nova vida, eu quero que ela faça parte dela, não que seja deixada para trás. A Aida trocou um olhar com o Lourdes, com a expressão a suavizar-se. Tu preocupas-te mesmo com ela. Eu acenei com a cabeça, com as lágrimas a brotar nos meus olhos. Ela é só uma criança, mãe. Ela teve de crescer demasiado depressa. O Bernardo não admite, mas ele tem-na mantido à tona à distância, e eu não me posso casar com ele fingindo que ela não existe. O nosso casamento devia ser sobre amor e família, e ela é a família dele. O silêncio pairou por um momento. Depois a Aida estendeu a mão por cima da mesa, apertando a minha mão. Se é isto que tu queres, então nós vamos apoiar-te, aconteça o que acontecer. O Lourdes suspirou, abanando a cabeça lentamente, mas não havia raiva nos seus olhos, apenas resignação e um traço de orgulho. Está bem, sem casamento grandioso. Se trazer esta rapariga para a tua vida te faz feliz, então é isso que vamos fazer. Um alívio invadiu-me. Pela primeira vez desde que tinha deixado Youngstown, senti uma rédea de esperança. A estrada pela frente seria complicada, a dor do Bernardo não desapareceria da noite para o dia, e o mundo da Elsa não podia ser reparado com um único gesto. Mas eu sabia uma coisa com certeza: o amor não era apenas partilhar a alegria, era também ombro a ombro, era recusar virar as costas às pessoas que mais precisavam de nós. Naquela noite, enquanto estava acordada no meu quarto de infância, imaginei um casamento não cheio de lustres cintilantes ou listas de convidados intermináveis, mas um pequeno círculo de pessoas que realmente importavam. Imaginei o Bernardo a meu lado, mais firme do que nunca, e a Elsa, tímida mas presente, a ver o irmão começar uma vida onde as sombras do seu passado já não os definiam. E pela primeira vez, senti paz, não porque as perguntas tinham desaparecido, mas porque finalmente sabia as respostas. Os dias passaram à medida que a primavera se aproximava, e as conversas sobre o casamento pairavam no ar. Eu sentia-me inquieta, incapaz de manter a verdade que tinha descoberto trancada por mais tempo. Cada vez que olhava para o Bernardo, as suas mãos firmes a fazer café, a sua voz calma a discutir o nosso futuro, eu via as sombras por trás dos seus olhos. Eu carregava as palavras da Elsa dentro de mim como um segredo pesado demais para suportar. Numa noite, enquanto estávamos juntos à mesa da cozinha, juntei as minhas mãos com força e respirei fundo. Bernardo, disse eu suavemente, preciso de te contar uma coisa. Ele levantou os olhos, distraído no início, depois cauteloso quando notou a tensão na minha voz. O que é? Eu fui a Youngstown. As minhas palavras caíram como pedras sobre a mesa entre nós. Por um momento, ele não disse nada. Depois o seu rosto ficou sem cor, a sua boca abriu-se em choque. Tu fizeste o quê? A sua cadeira raspou contra o chão quando ele se afastou. Denise, por que é que farias isso? Como é que pudeste? Eu conhecia a Elsa. O nome pareceu congelar-lo. A sua mão tremia contra a borda da mesa. Tu não devias ter ido lá, sussurrou ele, com a voz cheia de pânico. Tu não sabes como é aquele lugar. Tu não sabes pelo que ela tem passado, do que eu tenho tentado manter-te afastada, tu não devias ter visto nada disso. Eu estendi a mão por cima da mesa, os meus dedos a roçar o seu braço. Bernardo, ouve-me. Eu sei agora.
Eu vi a casa, eu vi a Helena e eu falei com a Elsa. Ela é só uma criança, Bernardo. Ela precisa de ti, e ela precisa de saber que não é esquecida. Ele afastou-se como se o meu toque o queimasse. A sua respiração acelerou, os seus olhos escuros e frenéticos. Tu não entendes. Eu mantive-te afastada desse mundo por uma razão. É tóxico, destrói tudo o que toca. E eu prometi a mim mesmo que nunca te arrastaria para ele. A minha voz estabilizou, calma contra a tempestade a subir nele. Eu entendo mais do que tu pensas. Eu sei sobre o Diniz. A Elsa contou-me. O Bernardo estremeceu como se tivesse sido atingido, o seu maxilar apertou-se, e durante um longo momento, ele olhou para mim em silêncio. Depois, lentamente, ele afundou-se de novo na sua cadeira, enterrando o rosto nas suas mãos. Os seus ombros tremeram com o peso de memórias que ele nunca tinha partilhado. Eu devia ter estado lá, disse ele roucamente. Se eu não tivesse ficado em Cleveland naquele fim de semana, se eu tivesse ultrapassado a tempestade, o Diniz ainda estaria vivo. Ele não teria tido de lutar sozinho. Eu falhei-lhe, Denise, eu falhei ao meu irmão. Os meus olhos turvaram-se com lágrimas, mas a minha voz permaneceu firme. Não foi tua culpa, tu não podias ter parado aquela noite, ninguém podia. Tu não lhe falhaste, Bernardo. Tu eras uma criança também. Tu tens carregado esta culpa durante anos, mas ela não te pertence. Ele abanou a cabeça violentamente. Tu não sabes o que é viver com aquela imagem na tua cabeça, o sangue, os gritos, a minha mãe demasiado bêbada para sequer perceber o que tinha acontecido até ser tarde demais. Eu disse a mim mesmo que nunca mais voltaria, que cortaria isso para sempre. É a única forma como eu tenho sobrevivido. Eu inclinei-me mais perto, a minha mão a descansar suavemente sobre os seus punhos cerrados. Sobreviver não é suficiente. A Elsa ainda está lá. Ela admira-te, ela ama-te, e quer queiras quer não, ela faz parte da nossa vida agora. Quando nós casarmos, eu quero-a lá, não por pena, não por obrigação, mas porque ela é a tua família, a nossa família. O Bernardo levantou os olhos, vermelhos e em carne viva. Tu estás mesmo a dizer isso? Estou, sussurrei eu. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro para ela, para nós, para a memória do Diniz. Tu não achas que ele ia querer isso? O Bernardo engoliu em seco, o seu corpo a tremer como se cada palavra tivesse rachado a parede que ele tinha construído. Finalmente, ele acenou com a cabeça, com a voz mal audível. Sim, ele ia querer. O silêncio instalou-se, mas já não era pesado com segredos. Pela primeira vez, o Bernardo permitiu que a sua dor fosse vista, e eu, firme e inabalável, segurei-a com ele. Naquele momento, o casamento deixou de ser sobre festas ou tradições. Tornou-se sobre redenção, sobre construir uma família não definida pela destruição do passado, mas pela escolha de ficarmos juntos no presente. Numa manhã de sábado luminosa no final da primavera, eu e o Bernardo estávamos juntos no tribunal do condado de Mahoning. Não havia um corredor grandioso, nem orquestra, nem arranjos florais arrebatadores, apenas a luz do sol a entrar pelas janelas altas, a bater nos pisos polidos e o zumbido baixo de um funcionário a preparar a nossa papelada. Eu usava um vestido cor de creme que roçava os meus joelhos, elegante na sua simplicidade. O Bernardo estava ao meu lado num fato azul marinho, com a postura direita, mas as mãos a tremer ligeiramente. Quando o juiz lhes pediu para juntarem as mãos, eu senti a força do seu aperto, a determinação silenciosa que o tinha carregado através de tanta escuridão. A cerimônia foi breve, um punhado de palavras, votos ditos suavemente, assinaturas rabiscadas no papel e depois acabou. Eles eram marido e mulher. Os meus pais bateram palmas, a Aida a secar os olhos com um lenço de papel. O Lourdes limpou a garganta asperamente, escondendo a emoção por trás da formalidade. 2 dos amigos mais próximos do Bernardo do trabalho ofereceram parabéns calorosos, mas o momento que atingiu mais profundamente foi quando a Elsa, vestida com um vestido floral emprestado e sandálias que eu lhe tinha comprado apenas alguns dias antes, avançou. Ela parecia pequena, quase frágil, mas os seus olhos brilhavam de orgulho. Tu estás linda, sussurrou ela para mim antes de atirar os braços à volta do Bernardo. Ele inclinou-se, segurando-a perto, com o rosto enterrado no cabelo dela. Pela primeira vez em anos, ele deixou-se acreditar que família não tinha de significar dor. Depois do tribunal, eles foram todos a um pequeno restaurante ali perto. Não era extravagante, cabines de vinil, bancos de cromo, o cheiro de bacon e café a pairar no ar,
Mas parecia certo, eles encheram uma mesa de canto com risos e pratos de panquecas, omeletes e hambúrgueres. A minha melhor amiga tirou fotos no seu telemóvel, capturando momentos mais genuínos do que qualquer retrato encenado, o Bernardo a cortar um pedaço de bolo com a Elsa a sorrir ao lado dele, a Aida a mostrar à rapariga como mexer o creme no seu café, o Lourdes a encostar-se para trás com um sorriso raro enquanto observava sua filha brilhar de felicidade. A empregada de mesa, curiosa sobre a pequena reunião, acabou por perceber que era uma celebração de casamento. Ela trouxe uma fatia de bolo com parabéns escrito em calda de chocolate, recusando-se a receber o pagamento por isso. A mesa inteira aplaudiu enquanto eu e o Bernardo partilhamos uma garfada. Não era champanhe em copos de cristal, mas era mais doce do que qualquer um deles tinha imaginado. Quando a refeição terminou, o Bernardo levantou-se e limpou a garganta, com a voz a falhar enquanto se dirigia à mesa. Eu sei que este não é o tipo de casamento que as pessoas esperam, mas para mim, é mais do que eu podia ter pedido. Durante anos, eu pensei que não merecia isto: paz, amor, uma família que acredita em mim. Hoje prova que eu estava errado. E ter a Elsa aqui, a sua voz quebrou, ele estendeu a mão para a mão da irmã. Significa tudo. A Elsa apertou de volta, com o queixo a tremer, embora mantivesse a cabeça erguida. Eu fico contente por não te teres esquecido de mim, sussurrou ela, audível o suficiente apenas para ele e para mim. Mais tarde, enquanto os pratos eram retirados e os casacos eram reunidos, o Bernardo puxou-me para o lado. Ele segurava um envelope pequeno, documentos dobrados cuidadosamente lá dentro. Eu já falei com um advogado, disse ele, com a voz baixa mas firme. Eu quero começar o processo de me tornar o tutor da Elsa. O CPS vai precisar de avaliar, e vai haver audiências no tribunal, mas eu não quero que ela seja deixada naquela casa por mais tempo do que o necessário. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu toquei na sua bochecha, sorrindo através da emoção a inchar no meu peito. Nós vamos fazer isso juntos. Ela é a nossa responsabilidade agora, a nossa família. Lá fora, o sol da tarde banhava a rua em luz dourada. O Bernardo, eu e a Elsa caminhávamos lado a lado, com a rapariga a segurar ambas as nossas mãos como se tivesse medo de as largar. Durante anos, o Bernardo tinha carregado apenas culpa e perda quando pensava na família. Agora, comigo de um lado e com a Elsa do outro, ele sentia algo totalmente novo: esperança. Depois da cerimônia simples e da pequena celebração no restaurante, a vida começou a mudar de maneiras que eu só tinha ousado imaginar. O nosso apartamento, antes calmo e perfeitamente arrumado, agora carregava os sons de uma menina de 12 anos a adaptar-se a um novo mundo. O riso da Elsa ecoava pelo corredor quando ela encontrou um par de patins numa loja de artigos em segunda mão onde eu a tinha levado. Os seus livros escolares espalharam-se pela mesa da cozinha à noite, as suas notas rabiscadas misturadas com os ficheiros de trabalho do Bernardo e os meus planos de aula. No início, a Elsa movia-se cautelosamente pelo apartamento, como se tivesse medo que as boas-vindas pudessem esgotar-se, mas a cada dia, eu e o Bernardo lembramos-lhe que ela pertencia ali. Eles cozinhavam juntos, partilhavam histórias ao jantar e criavam novas rotinas. Eu ajudava com os trabalhos de casa, enquanto o Bernardo lhe mostrava como dar um murro a sério no ginásio de boxe local. Lentamente, o olhar assombrado nos olhos da Elsa começou a suavizar-se. Claro que nada sobre a transição foi simples. Em poucas semanas, o Bernardo estava ao telefone com advogados e assistentes sociais, a iniciar o processo que o tornaria o tutor legal da Elsa. Os serviços de proteção à criança agendaram visitas domiciliárias, verificando o nosso apartamento para segurança, revendo as nossas finanças e entrevistando tanto o Bernardo como eu. O tribunal exigiu verificações de antecedentes, cartas de referência e prova de emprego estável. Era exaustivo, mas o Bernardo nunca se queixou. Numa noite, depois de mais uma longa chamada com o nosso advogado, o Bernardo afundou-se no sofá, passando a mão pelo rosto. Parece que eles estão a medir cada centímetro de mim, à espera que eu fale. Eu sentei-me ao lado dele, encostando a minha cabeça no seu ombro. Eles não estão à espera que tu fales. Eles só querem ter a certeza de que a Elsa está segura, e ela está. Tu já tens cuidado dela em todas as maneiras que importam. As minhas palavras provaram ser verdadeiras. Na primeira audiência, o juiz reviu o caso, notando o registro limpo do Bernardo, o seu emprego estável e o forte sistema de apoio fornecido por mim e pela minha família. A Helena não contestou a petição. De facto, ela nem sequer apareceu. No final do verão, o Bernardo recebeu a tutela total da Elsa.
No dia em que saíram do tribunal, a Elsa agarrou-se aos papéis oficiais nas suas mãos como um escudo contra tudo o que tinha suportado. O Bernardo inclinou-se, com a voz a quebrar: Tu estás conosco agora, para sempre. Ninguém pode tirar isso. Eu pisquei para trás as lágrimas enquanto a Elsa enterrava o seu rosto no peito do irmão. Naquele momento, a família Rodrigues começou a curar-se, não por esquecer o passado, mas por escolher um futuro diferente. Meses depois, numa manhã cinzenta de novembro, o Bernardo sugeriu algo que ele tinha evitado durante anos: Eu quero levar-vos as duas a ver o Diniz. O seu tom era firme, embora suas mãos se juntassem nervosamente. Então eles voltaram para Youngstown, com o ar fresco com a mordida do início do inverno. O cemitério estava numa colina baixa fora da cidade, calmo e parado, com as folhas castanhas e quebradiças agarradas teimosamente aos ramos nus. O Bernardo carregava um ramo de crisântemos brancos, os seus passos pesados enquanto ele abria caminho para uma lápide modesta esculpida com o nome do seu irmão, Diniz Rodrigues, filho e irmão amado. Durante um longo momento, ele não conseguiu falar. Ele caiu de joelhos em frente à campa, com os seus ombros a tremer. Eu sinto muito, sussurrou ele, com a sua voz a rachar sob o peso das lágrimas. Eu devia ter estado aqui, eu devia ter te protegido. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele pressionou a sua mão contra a pedra fria, a sua respiração visível no ar gelado. Eu ajoelhei-me ao lado dele, envolvendo os meus braços à volta das suas costas. A Elsa estava perto, silenciosa mas firme, com a sua pequena mão a descansar no ombro do irmão. Tu não lhe falhaste, murmurei eu. Tu tens carregado essa culpa durante demasiado tempo. O Diniz não ia querer que tu vivesses desta maneira. Ele ia querer que tu continuasse a seguir em frente, que protegessem a Elsa, que vivesses a vida que ambos sonharam. O Bernardo fechou os olhos, deixando as palavras entrarem. Durante anos, ele tinha carregado a memória da morte do seu irmão como uma corrente à volta do seu pescoço. Mas aqui, com a sua mulher e irmã ao seu lado, ele sentiu o peso a começar a levantar-se. O luto ainda estava lá, estaria sempre, mas pela primeira vez, ele já não o definia. Enquanto eles se levantavam, os flocos de neve começaram a cair, suaves, delicados, os primeiros da estação. O cemitério ficou silencioso, coberto num silêncio que parecia quase sagrado. Eu enfiei a minha mão na mão do Bernardo, enquanto a Elsa segurava a outra. Juntos, eles estavam em frente à campa do Diniz, uma família reconstruída a partir da perda. O Bernardo inspirou profundamente, o ar frio a aguçar os seus pulmões, e soltou lentamente. Eu perdoo-me, sussurrou ele. Não foi dramático, não foi uma proclamação gritada ao vento, mas foi real e foi suficiente. Os três voltaram para o carro enquanto a neve girava suavemente à volta deles, cobrindo o chão com um véu branco fino. Era o início do inverno, mas também, para eles, o início de algo mais, uma nova vida definida não pelo que tinham perdido, mas pelo que tinham escolhido construir juntos. Para mim, o momento carregava uma mensagem que eu nunca esqueceria: o amor e a compaixão não podiam apagar a tragédia, mas podiam transformá-la. Eles podiam pegar na dor mais aguda e suavizá-la, transformando feridas em cicatrizes que já não sangravam, mas contavam uma história de sobrevivência. E para o Bernardo, a mensagem era ainda mais simples: a família não era o caos em que ele tinha nascido, eram as pessoas que estavam ao seu lado agora, eu, firme e inabalável, e a Elsa, feroz e inquebrável. Juntos, eles eram a prova de que até as feridas mais profundas podiam sarar. Enquanto a neve caía mais espessa, cobrindo a terra em silêncio, eu sabia a verdade: o amor e o perdão eram mais fortes do que o luto, e nessa verdade, a família Rodrigues encontrou a paz finalmente. Depois de tudo o que aconteceu, qual é a lição? Bem, eu aprendi que o amor verdadeiro não é só sobre momentos perfeitos, mas também sobre estar lá para os momentos difíceis. É sobre ser honesto, mesmo quando é assustador, e sobre enfrentar o passado, mesmo quando ele dói. Descobrir o que o Bernardo estava escondendo foi chocante, sim, mas também me mostrou a força dele, e a força da Elsa. E no fim das contas, foi o que nos uniu ainda mais. Agora, eu quero saber o que vocês acharam da minha história. Vocês já passaram por algo parecido, de ter que encarar o passado de alguém que amam? Deixem um comentário aí embaixo para dizer de onde vocês são e para me contar o que vocês pensam sobre isso. O que vocês fariam na minha situação? E claro, não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias.